A chamada Lei Paulo Gustavo cria um apoio financeiro do governo federal a ações emergenciais no setor cultural. O objetivo é apoiar projetos e artistas afetados pela pandemia. Pela proposta, 3 bilhões e 800 milhões de reais do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura devem ser liberados por meio de medida provisória. A maior parte desse valor, 2 bilhões e 800 milhões de reais, devem apoiar produções audiovisuais, como salas de cinema, mostras e festivais, além de ações de capacitação. O restante, 1 bilhão de reais, deve ser usado para projetos e iniciativas de outras áreas, inclusive a manutenção de espaços culturais. A proposta é uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu de Covid em maio de 2021. A produção artística nacional sofreu um duro golpe com o surgimento da pandemia 2 anos atrás. As casas de espetáculos foram todas fechadas, com um profundo impacto econômico e social para toda a classe artística. Com a aprovação dessa iniciativa, serão direcionados 3 bilhões e 860 milhões de reais do superávit financeiro para o Fundo Nacional de Cultura. Importante ressaltar, já existentes, aos estados e municípios a serem utilizados no fomento das atividades e produtos culturais. Neste projeto, como ele transfere finanças para os nossos estados e municípios e tem um impacto muito importante na economia local, né? Também tem este valor, além da valorização da cultura. Nós tínhamos esse recurso lá do Fundo Nacional de Cultura que estava parado. E evidentemente que num momento de crise como esse, tem que haver a sensibilidade para ver que a situação é uma situação atípica, é uma situação emergencial e a gente tem que fazer o esforço máximo para dar a melhor aplicação a esses recursos. Houve muito desemprego, fechamento de empresas, atividades culturais canceladas, artistas. E eu vi, porque tive com alguns, passando fome, líder Paulo Rocha e o querido relator. A Lei Paulo Gustavo também aponta formas simplificadas de contratação de artistas, esses que estão com dificuldade. Valoriza a diversidade, mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, quilombolas, LGBTQI+, pessoas com deficiência, valoriza o próprio circo, escola de samba, hip rock, funde artistas, crianças, ativistas, técnicas e mestres e mestras da cultura popular. O Senado Federal cumpre um papel importante de estabelecer e restabelecer justiça a uma categoria muito sofrida em tempos de pandemia, tanto quanto foram outras tantas categorias, tantos setores, que de certo modo também foram olhados pelo Senado Federal nos diversos projetos que nós aprovamos nos anos de 2020, 2021 e agora em 2022. Portanto, meus cumprimentos ao Senado Federal pela aprovação dessa matéria. Os senadores também aprovaram um projeto que prevê a criação de um programa de atenção à saúde mental do homem, voltado para a prevenção da violência contra a mulher. Para isso, o SUS deve usar sua rede de atenção psicossocial e de unidades básicas de saúde, além de recursos de telemedicina. União, estados e municípios devem oferecer serviços de atendimento individual ou em grupo, inclusive teleatendimento gratuito ao agressor ou a quem peça apoio para conter a violência doméstica. É louvável a iniciativa de instituir mecanismos que previnam a violência contra a mulher. Muitos homens convivem com as pressões antagônicas do machismo arraigado, legado pela nossa cultura patriarcal e do respeito aos direitos fundamentais das mulheres, que não são sua propriedade e não se sujeitam à sua tutela, como bem estabelecido na doutrina dos direitos humanos e da nossa democracia.